Olá pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está, né? Vamos para a nossa aula número 4 sobre ética e educação. Nessa aula de hoje, embora a nossa disciplina ela seja dupla, né? Que tem a questão do meio ambiente vinculada, nós vamos conversar um pouquinho ainda sobre ética, tá? Na próxima aula ou na seguinte, eu vou trabalhar com vocês em específico sobre meio ambiente, mas nessa ainda nós vamos conversar um pouquinho sobre ética. Bem, dando continuidade no que a gente já havia falado, eu procurei trabalhar com vocês a questão da BNCC, né? E na BNCC, a gente tem as 10 competências a serem trabalhadas. Não é, gente, um conteúdo escolar, não é isso que a gente coloca, né? Não é isso que a BNCC traz, mas são habilidades, competências e habilidades a serem trabalhadas no ambiente. Então, hoje eu vou falar com vocês em específico sobre a competência 10, que fala sobre responsabilidade e cidadania. Responsabilidade e cidadania, gente, está totalmente vinculado com ética. Vocês podem falar, mas por que, Raquel? Vinculado com ética, né? Se são habilidades, vamos dizer assim, que a gente tem, né, a desenvolver. E é exatamente isso. Quando a gente pensa em responsabilidade, quando a gente pensa em cidadania, são o que, gente? São padrões, né? São valores morais. E isso é aprendido, isso é desenvolvido. Então, a competência 10, da BNCC, ela traz como foco responsabilidade e cidadania. O estudante deve ser capaz de atuar na construção de uma sociedade justa e solidária. Então, o princípio dessa competência é que o nosso estudante, ele saia da escola tendo o quê? Né? O objetivo, a força, o ideal de construir uma sociedade mais justa e solidária. Esse é o objetivo da competência 10. O que a BNCC fala sobre isso? Então, o que eu tenho que desenvolver dentro dessa questão com o estudante? O agir pessoal e coletivamente com autonomia. Vejam os termos, né, aqui utilizados. Será que a gente consegue, com os nossos pequenos, que é o nosso grupo, até o 5º ano, desenvolver tudo isso? Onde eu preciso de uma aula específica para falar sobre isso, ou isso eu trabalho no meu dia a dia? Então, eu convido vocês a pensarem nisso. O que a refletir sobre o que a BNCC traz, né? Se eu preciso de um momento específico para isso, ou se no meu dia a dia de sala de aula eu consigo desenvolver isso com os estudantes. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Essa competência estabelece a necessidade de desenvolver na criança e no jovem a consciência de que eles podem ser agentes transformadores na construção de uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável. Vejam só, né? Eu preciso só falar sobre isso? Em que momento que eu posso abordar com os estudantes? Né, gente? Porque vocês vejam só, aqui fala, já fazendo um link com o meio ambiente, que também é da nossa disciplina, aqui fala de sustentabilidade. E a gente vê as salas de aula extremamente sujas, né? O recreio extremamente sujo. A faxineira ela é paga para limpar. Ela não pode reclamar disso. Mas há tipos de sujeira que os alunos deixam, que é uma falta de consciência social e sustentável.
Então, essas coisas, por isso que não é um conteúdo, né? São competências e habilidades, a gente consegue trabalhar no decorrer do nosso dia a dia. Não precisa ser no momento específico. Quarta-feira, segunda aula, eu falo sobre ética. Não. Naquele dia eu falo sobre ética, só que daí eu mesma, enquanto professora, eu tenho uma atitude não inclusiva. Então, gente, eu gostaria que vocês entendessem isso. Quando a gente fala em valores, o cuidado que a gente tem que ter é muito grande. Porque, principalmente com os pequenos, o nosso exemplo vale muito mais que palavras. Veja aqui mais exemplos sobre como construir cidadania desde cedo. Então, aqui, o que é trazido? Né? Ideias do desenvolvimento até o fim do fundamental. Lembrando que a gente tem o ensino dentro da educação básica, educação infantil, fundamental e ensino médio. O ensino fundamental, ele é dividido em dois. Ensino fundamental, anos iniciais, e ensino fundamental, anos finais. O iniciais é o que a gente dá, é o que a gente trabalha. O pedagogo, ele trabalha no ensino fundamental, anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Aqui, o que a BNCC traz, ela traz em conjunto, mas ela coloca, porque é habilidade, gente. Habilidade não tem momento. Habilidade é um conceito a ser desenvolvido. Ela traz até o fim do ensino fundamental, ou seja, até o 9º ano. Então, o que é pedido? Né? Que o estudante saia da escola tendo qual valor? A incorporação de direitos e responsabilidades. Devem conseguir posicionar-se em relação a direitos e responsabilidades, indo além de seus interesses individuais e considerando o bem comum. Então, a ideia do bem comum, não do eu comigo mesmo. Aqui, gente, essa literatura é da BNCC, tá? Tomada de decisões. Precisam possuir consciência sobre o impacto que suas decisões têm nos grupos e na sociedade, responsabilizando-se por suas ações para planejar e decidir coletivamente sobre questões que afetam a todos. Aqui é um bom momento quando surgem questões, né? Nesse ponto 2, a gente falar da política. Lógico que não da política partidária, mas muitas vezes se reclama sobre o que está acontecendo no país, no município, no estado. Só que a gente tem que deixar claro que a democracia é isso, é escolher os representantes. Se não escolhemos os melhores, a culpa também é nossa, né? A tomada de decisões na coletividade. Eu gosto muito de trabalhar a questão, né, do momento político, vamos dizer assim, nessas situações. Eu acho bem interessante isso. Vamos continuar. Ponderação sobre consequências. Necessitam saber refletir sobre situações concretas, em gatilhos emocionais, frustrações e ações das pessoas impactam nas demais e no contexto, buscando formas de aprimoramento. Então, a forma como eu respondo a tal situação, isso não afeta só a mim, isso pode afetar aos outros que estão ao meu redor. 4. Análise e incorporação de valores próprios. Vivenciar e identificar valores importantes para si e para o coletivo. Considerar seus valores em situações novas. Ponderar sobre o que é certo a se fazer antes de agir e, em seguida, agir de acordo com esse modo de reflexão. Isso é tão importante até para a gente, né? A impulsividade, o jeito de falar, o jeito de agir. Então, gente, aqui a gente tem pontos que a BNCC traz, que os alunos das nossas escolas, até o 9º ano, eles têm que sair com isso desenvolvido.
E volto a falar, não é uma aula específica. Dentro da grade da escola estadual, até o 5º ano, a gente tem o projeto Convivência, onde tem uma aula, 2 aulas semanais sobre o projeto Convivência, onde são trabalhados temas com os estudantes dentro dessa perspectiva. Será que o tema que eu trabalho é mais ou menos importante do que a minha prática? Essas questões, eu costumo dizer, né, que essas questões de valores, muitas vezes, gente, a situação, não tem aquele dito, a situação faz o ladrão. Eu parar e posso ficar uma hora falando, não tem problema. Se houve a situação, se aconteceu, isso tem uma validade muito maior do que eu só falar e não ter acontecido nada, né? Vamos dar sequência. Postura ética, isso é muito importante. Reconhecer e ponderar valores conflitantes e dilemas éticos antes de se posicionar e tomar decisões. Vejam que isso que a BNCC traz, gente, ela pede, né, para os alunos até o 9º ano. Só que eu volto a falar, será que nós, como adultos, temos isso desenvolvido? Será que a gente pensa antes de agir? Como são nossas ações? O que eu quero mostrar de mim para o outro? Né? Então, eu entendo que a escola ela tem que trabalhar com os estudantes sobre isso, para que muitas vezes eles não sejam adultos como nós somos. Né? Adultos que agimos sem pensar, adultos que não sabemos lidar com frustração, não é? Participação social e liderança. Isso é muito difícil, porque tem pessoas que não são líderes e querem ser. E a liderança é um valor pessoal. Há pessoas, gente, que elas não precisam ser chefe, mas elas têm a liderança com elas mesmas. Então, realizar projetos escolares e comunitários, mobilizando pessoas e recursos. Assumir liderança compartilhada em grupos na escola. O representante de sala, o grêmio escolar, faz parte desse tópico 6. Solução de problemas ambíguos e complexos. Ficar confortável e sentir interesse por lidar com desafios do mundo real, que demandam novas abordagens ou soluções. Vou dar um exemplo aqui para vocês, não sei se vocês vão se lembrar, de um momento extremamente difícil que teve na sociedade, que foi a questão, gente, das matanças na escola, né? Esses momentos que aconteceram aí de invasão em escola, nas escolas nossas do Brasil, porque muitas vezes a gente vê isso longe, né? E as escolas, elas ficaram, os ataques, né? Falava, os ataques. As escolas, elas entraram em pavor com tudo isso. Eu me lembro que até na faculdade, na aula, foi pedido para a gente, o coordenador da época falou, gente, vamos sentar e conversar? Vamos conversar com os nossos alunos sobre o que está acontecendo? Isso tudo são o quê? Momentos que se demandam novas abordagens. Quando que a gente ia pensar que no Brasil, por exemplo, a gente ia ter que falar de ataque em escola, né? Com faca, com arma, seja lá com o que for. E a gente vivenciou isso. E o que eu costumo dizer para vocês, gente, principalmente com os pequenos, né? A gente não pode dar o nosso valor, sabe? A gente tem que refletir, gente. Mas o nosso posicionamento é muito complicado. Porque até com adulto, muitas vezes é difícil você colocar o seu posicionamento. O aluno, mesmo da faculdade, às vezes fala, e a professora fala de tal forma porque ela gosta de X partido, coisas do tipo, né? Então, a gente tem que ser neutro quando a gente fala sobre assuntos, sobre situações, né, que podem ter dupla interpretação ou que pode ter duplas respostas, né? Isso a gente tem que pensar também. Bom, agora vamos lá. Ciências humanas. Quando a gente fala em ciências humanas,
Gente, nós estamos trabalhando sobre o social, sobre o político, né? Então, dos pequenos, dos anos iniciais, a gente não vai ter específico essas disciplinas, mas a gente vai trabalhar com eles dentro do contexto, dentro do dia a dia. Então, vejam só, como relacionar essa competência às habilidades para planejar aulas. A área de ciências humanas tem contribuição essencial. Afinal, ser capaz de agir de maneira responsável e cidadã passa pelo entendimento sobre a influência da política, da economia, na construção da sociedade, sobre quais processos resultaram e ainda resultam em desigualdades sociais e que efeitos elas têm. Então, avaliar a sociedade. Também depende de compreensão sobre o que significa ser ético, entre outros pontos. A estratégia para os professores é colocar essas reflexões intencionalmente no planejamento. Então, trazer para o estudante, dentro de um tema a ser trabalhado, dentro de um texto a ser trabalhado, essas questões sobre ética, né? Sobre o agir responsável e cidadão. Não é falar, hoje nós vamos falar sobre cidadania. O que é cidadania? Não, não é assim. É dar um motivo. É o que a gente costuma dizer, contextualizar. Se eu não consigo ter o exemplo prático de uma situação que aconteceu e dali eu explorar, eu posso usar, gente, isso é muito interessante, a gente usar a contextualização. Vocês viram na televisão tal situação que aconteceu? Como a gente pode fazer? Vocês viram nas mídias sociais? Na minha escola, por exemplo, é um aluno do ensino médio, menor, né? Ele estava fugindo da polícia de moto e ele bateu a moto e faleceu, veio a falecer. As crianças, elas estavam desgovernadas, porque a polícia correu atrás do fulano e fez com que ele morresse. E aí, eu falei, olha, eu não conheço ele. Mentira, eu conhecia. Eu não conheço ele, eu não sei se ele é uma boa pessoa ou não. Só que vamos lá, vamos refletir sobre ele, a idade dele? Vamos refletir sobre o papel da polícia? Será que vocês podem afirmar isso o tempo todo, que foi a polícia que matou ele? Quem começou numa situação errada? Então, ou seja, eu trouxe, né, uma reflexão sem dar minha opinião, né, sem inferir uma ideia, mas eu trouxe para quê? Para uma reflexão. Isso é contextualizar, isso é interessante a gente fazer.